Boa noite a todos, boa noite, Luísa. Muito obrigado por estar aqui conosco, né? Obrigada, muito obrigada, Joaquim, por abraçar essa ideia, mais uma alegria assim, de ter essa parceria contigo e com tantos amigos. Estou adorando aqui as janelinhas, se não com as imagens, pelo menos com os nomes de amigos muito queridos e novos amigos também que estão chegando. Bom, acho que o pessoal que já vinha em grupos comigo, com o Joaquim, sabe bem que esse tema estava muito em pauta, em mais de um grupo assim, que eu participava, esse tema suscitado pela série Monstros, que conta a história dos irmãos Menendez, mas também esse tema já vinha, né? Já vinha do bebê Rena, tá em pauta, esse agendamento já estava na pauta para a gente poder conversar, né? A série Bebê Rena, antes disso, acho que não foi tão visto assim, mas o documentário sobre o Kevin Spacey, né? Então, alguns alguns manifestos culturais, digamos assim, trazendo à tona esse tema. E é muito interessante porque isso a gente falava em outro grupo, que interessante poder ver agora a denúncia de abuso em que rapazes foram submetidos, né? Meninos e rapazes. Eu acho que isso é uma coisa, é mais um tabu, assim, né? Que se abre essa questão de e a gente sabe bem, né, que o exemplo, a primeira denúncia, a segunda denúncia, a importância que tem, né, em termos de favorecer que as pessoas se sintam com segurança suficiente, com chance de terem crédito, né, e poderem ir fazendo as outras denúncias. Isso acabou acontecendo, né, eu acho que vale assinalar isso, que hoje a gente está lidando, e a nossa inspiração para iniciar essa conversa hoje é justamente sobre episódios de abuso de meninos, né, e denúncia desses abusos, né, submetidos ao abuso sexuais com o próprio pai, a partir do próprio pai como o abusador. Mas eu acho que esse é um registro importante, né, o surgimento dessas denúncias a partir de circunstâncias em que meninos foram vítimas, né, meninos, rapazes, homens. Então, a gente já vinha com esse tema do bebê Rena, do Monstros, né? Esse documentário que eu falei do Kevin Spacey. E claro que isso acaba, a gente tem conversado, até porque muitas pessoas daqui estudam a teoria do Sandor Ferenczi, e uma das grandes contribuições dele é sobre a questão da identificação com o agressor. A ideia é falar um tanto, eu vou falar um pouquinho, assim, para, né, quais são os pontos da teoria dele que me suscitaram, tem me suscitado a conversa com vocês e que suscitaram a ideia desse evento de hoje, mas eu também quero que vocês fiquem muito à vontade. Eu e o Joaquim, a gente pensou num fórum, né, para vocês ficarem à vontade para interromper, porque a ideia é essa, né? Todo mundo está com esse tema na cabeça e a gente quer se ouvir, mas a gente também quer poder falar, então fiquem muito à vontade. Mas só contando um pouquinho, assim, retomando algumas questões importantes, primeiro da psicanálise, depois das ilustrações da série, mas o Ferenczi é um autor que ele sempre andou um tantinho à margem da psicanálise mais clássica, principalmente, né, isso fica muito claro a desavença com Freud, mais no final da vida dele. Mas ele é um autor contemporâneo ao Freud. Né? Em 1908, ele conhece o Freud e ele passa a escrever sobre psicanálise, passa a ter uma clínica psicanalítica bastante rica. E o Ferenczi, essa caminhada que ele faz, que não é no centro da história, ele faz uma caminhada, apesar dele ser um dos idealizadores da IPA, fazer parte do comitê secreto, mas ele começa a nos trazer algumas reflexões desde o início já, que ficam um tanto à margem do que é valorizado como edifício teórico da psicanálise. A própria questão das conflitivas internas, do desenvolvimento psicossexual, a própria centralidade do complexo de Édipo. O Ferenc vai caminhando assim um tantinho pelas bordas,
com algumas ideias que são diferentes dessas, né? Não necessariamente são contrárias, mas que colocando luz sobre alguns temas diferentes dos temas que costumavam estar em voga na psicanálise mais tradicional. O que vai acontecendo é que o Ferenc tem uma clínica de pacientes que normalmente não seriam atendidos nos consultórios dos outros psicanalistas, né? Tanto porque alguns colegas dele tinham uma ideia de que determinada pessoa não ia se beneficiar com a psicanálise, né? Por serem casos mais graves ou com uma sintomatologia ali naquele momento que possa ter assustado, né, o analista, como também, eu acho que é interessante frisar isso também, porque o Ferenc aceitava pacientes que não pagavam. Né? Então, ele tem, a clínica dele acaba abrindo um leque para pessoas que, por um motivo ou por outro, ou por vários motivos, não seriam atendidas nos consultórios de outros colegas dele. Essa clínica dele vai apontando, vai levando ele a uma reflexão teórica. Isso é uma marca importantíssima no Ferenc e no Winnicott também. A teoria está sempre à mercê da clínica, e eles falam isso. A teoria precisa estar à mercê da clínica. E é a experiência clínica do Ferenc que vai levando algumas reflexões importantes e que talvez a grande reflexão dele e a grande ousadia é chegar num ponto em que ele diz que é necessário repensar a teoria no sentido de retomar a teoria do trauma. Isso no momento em que ele explicita isso, é quando fica explícito as questões mais importantes, né, os desacordos mais importantes, ou o mais importante com Freud, que é essa percepção diferente de uma necessidade de retomada da teoria do trauma real, né, que foi lindamente desenvolvida por Freud e logo abandonada por Freud, né, em 1896. Ele propõe essa retomada e fazer isso cobra um preço alto do Ferenc, né? Ele paga um preço bastante alto nos últimos anos de vida. O que eu queria ver com vocês, não quero me alongar, porque esse assunto todo me deixa muito empolgada. Eu acho que é um tema importantíssimo e é um tema que mantém a psicanálise viva. Todas essas ousadias do Ferenc e de outros, né, autores, claro, né, as ousadias é que tem mantido a psicanálise viva, né, e com essa possibilidade de acolhimento, né, de uma gama mais ampla de pacientes. Mas, oi, pode falar, Selma. Essa retomada eu quero saber assim, esse marco dessa retomada do trauma foi com o texto Confusão de Línguas? Ali a coisa ficou bem complicada, porque quando Freud pede para ele não apresentar, né? Imagino que foi a única vez que o Freud pediu para o Ferenc, a gente não tem outro registro, que ele chegou ao ponto de pedir para o Ferenc não apresentar o texto, e depois o Ferenc morre 8 meses, ele apresenta e ele morre 8 meses depois, e a gente sabe que teve uma comunicação entre os membros da IPA ali, pelo menos a João Rivière, o Freud e o Jones, combinando de não publicar o texto, né? Então, certamente, é uma lembrança que tu traz importante. É o texto que centra, é o texto maduro, mais maduro do Ferenczi, enfrentando esse tema da importância da retomada do traumático. Mas ele já vem falando isso com clareza desde 1927. E esse texto é de 32, né? Mas esse texto é um texto muito bem formulado, muito organizado, né? E é inacreditável que a Joan Rivière tenha dito que esse texto é um somatório de delírios do Ferenc, né? É inacreditável que tenha sido dito isso. Bom, então, quando o Ferenc, a clínica do Ferenc leva ele a pensar, né, e propor a necessidade da retomada da teoria do trauma, ele tem uma ideia que isso é algo muito delicado. Por que isso é delicado e urgente, né? Ele percebe como urgente. Porque a etiologia dos casos mais graves, nem quero falar em casos mais graves, mas das compulsões à repetição, dos sintomas mais arraigados, os sintomas
que assustam mais os analistas, né? A etiologia desses sintomas, até então, né, antes dessa retomada da teoria do trauma, estão muito ligadas a duas coisas, né? Duas coisas que a gente ainda escuta e que são referências, inclusive, populares, né? Uma é a base do sintoma, por exemplo, uma pessoa que se coloca em situação de risco, né, constantemente. Né? A base, né, a explicação para esse sintoma é ou, né, a pessoa faz isso porque ela tem um prazer na base, um princípio do prazer. Ganho secundário é outra coisa, mas a expressão é princípio do prazer. Né? Se explicava a sintomatologia a partir de um princípio do prazer. Né? Ou seja, na base, a origem desse sintoma é porque a pessoa sente prazer. E isso é uma coisa, infelizmente, né, que rola, não só na psicanálise, mas é uma compreensão simplificada e cruel que o ser humano usa para explicar coisas do ser humano que ele não consegue, né, se confrontar e não consegue entender. Né? Que a ideia, no fundo essa pessoa gosta. Né? No fundo, ela é guiada pela busca do prazer. Tá? E a clínica do Ferenczi começou a mostrar para ele que essa explicação não dava. Né? Inclusive, claro, a capacidade empática do Ferenczi com o sofrimento humano levou ele a questionar isso. E levou o próprio Freud. Né? O Freud, quando escreve O Além do Princípio do Prazer, ele está questionando essa ideia do princípio do prazer guiando os sintomas graves. Né? Ele passa a explicar a partir da teoria da pulsão de morte, ali em 20. Para o Ferenczi, que tem essa clínica, talvez uma clínica mais limítrofe do que a do Freud, ou um olhar mais preparado, né, para esse sofrimento humano que ameaça a vida, né, um nível de sofrimento em que a vida está colocada sob ameaça, o Ferenczi também acha que essa dualidade pulsional não dá conta. Não, ele consegue perceber, daí a gente vai se aproximando do tema de hoje, ele consegue perceber nos seus pacientes que, né, ele tem essa intimidade, esse sentir com o seu paciente, ao ponto dele se dar conta, ele não consegue perceber que exista na base uma intenção autodestrutiva. Né? Na base, de novo, né, um princípio autodestrutivo. Né? Ele não consegue ver nenhum princípio do prazer e nenhum princípio autodestrutivo. Né? Então, né, para a Ferenczi, a explicação dos casos graves ou das compulsões à repetição, que é bem, né, uma conexão que o Freud faz bem clara no Além do Princípio do Prazer, não fazem sentido. Né? Para ele, isso não diz respeito ao que ele enxerga em termos de sofrimento na clínica. Então, né, em busca de uma compreensão das compulsões à repetição ou dos quadros mais graves, o Ferenczi vai se aproximando e ele realmente só vai formular com esse nome a identificação com o agressor no Confusão de Língua, que era o texto que a Selma estava lembrando. Né? Ele vai desenvolvendo conceitos, ele vai falar em autoplastia, autotomia, né? Ele vai usando algumas expressões para assinalar a violência do movimento interno, como o ser humano se adapta em circunstâncias limite e paga preços altíssimos. É nesse ponto que o Ferenczi chega. Ele se dá conta que o ser humano é tão arraigado à vida, é tão arraigado às relações humanas, que ele paga preços altíssimos para se manter vivo e para se manter em conexão com outros seres humanos. Né? É esse preço altíssimo que o Ferenczi depois vai chamar de identificação com o agressor. Então, a identificação com o agressor, que é o nosso tema de hoje, ilustrado por essas séries, enfim, a identificação com o agressor é um conceito que já vinha, né, se desenvolvendo na obra do Ferenczi, desde o adestramento do cavalo selvagem. Acho que muita gente deve ter lido, quem não leu conhece o título desse, né, um texto que é de 1912,
desde o adestramento do cavalo selvagem, que o Ferenc está se preparando para chegar nesse momento em que ele propõe uma etiologia para os casos mais graves que não seja nem o princípio do prazer, né, direcionando os sintomas, e nem a pulsão de morte. Né? Então, a identificação com o agressor acaba sendo um conceito, vou falar de um jeito simples, mas que substitui a teoria da pulsão de morte, numa certa medida. Essa compreensão de que a gente paga preços altíssimos para nos mantermos vivos e conectados com outros seres humanos, para o Ferenczi vai ser a forma de compreender os sintomas mais bizarros, aparentemente mais autodestrutivos. Ao mesmo tempo, o Ferenczi vai reconsiderando a questão do trauma, trazendo para o centro do pensamento dele a questão do trauma, né, e os movimentos defensivos em nome da sobrevivência para lidar com esse traumático violador, né, violento e violador. O Ferenczi vai apontar, e daí a gente vai de novo, né, chegando perto do nosso tema, o Ferenczi vai se dar conta, vai propor que a gente pense que o trauma tem dois tempos, né, os dois tempos do trauma, como ele vai chamar, né? O fato traumático, que pode ser cumulativo, né, não precisa ser um momento traumático, né? O traumático, digamos assim, como a gente concebe em termos de violação, invasão, não só sexual, né? O Ferenczi vai tratar disso, né, de que o traumático não é só sexual, mas ele considera bastante, né? E não tem como não se considerar, a constância como a gente fica sabendo de situações de abuso sexual. Então, né, o traumático em si, e o Ferenczi vai lançar uma luz sobre algo que a gente tem ouvido muito agora, que é o tema da desmentida. Então, o Ferenczi vai assinalar que existe o tempo do trauma, que pode ser pontual ou pode durar décadas, né? E que existe o tempo, esse tempo é muito entre aspas, né? O tempo do crédito ou da desmentida, o segundo tempo do trauma. Esses movimentos judiciais, digamos assim, né? E essa comoção pública agora, né? Elas tocam nesse segundo tempo do trauma. Né? Todo um processo judicial é uma chance, digamos assim, né? Do crédito, é a chance para o crédito, ou é a circunstância da desmentida. Né? Mas o que o Ferenczi vai dizer, e eu acho que é nesse lugar que mora a psicanálise, é que esse segundo tempo do trauma é uma porta que está sempre aberta, ela fica aberta para sempre. Por isso que para Ferenczi a psicanálise faz cada vez mais sentido. Né? Sempre é o tempo do crédito, sempre é possível. É claro que algumas pessoas vão estar tão machucadas, com as defesas tão cristalizadas, que o crédito esse talvez, né, tenha que ocupar um lugar muito grande durante muitos anos. Tem que ser algo muito consistente. Oi, pode falar. A desmentida é quando não é dado o crédito, não é isso? Isso. É. Isso. Então, não, a desmentida não é o segundo tempo do trauma. O segundo tempo do trauma é a chance. É essa chance, né, que a pessoa busca, e isso, na verdade, essa porta não se fecha, sempre vai ter valor a pessoa marcada pelo trauma encontrar alguém que dê crédito. Isso sempre vai ter um valor. E eu acho que esse é um dos motivos que quando a gente assiste um documentário, um filme, fica sabendo de um processo judicial, de um julgamento em que aconteceu uma culpabilização da vítima, dói muito na gente. Eu fico muito com a sensação de, nossa, era uma segunda chance que não aconteceu. Não aconteceu, não recebeu, a pessoa não recebeu o crédito. Ou, né, mesmo a gente fica sabendo em circunstâncias de processo analítico mesmo, em que
o analista não acreditou, não teve condições de dar esse crédito. Mas, enfim, esse tempo do crédito é o segundo tempo do traumático, que pode vir como um crédito ou como uma desmentida. Mas, Luísa, deixa eu Ué. entender, então. Porque eu sempre fiquei com a ideia de que o segundo tempo do trauma é justamente por esta tentativa, né, de ser escutado, não acontece, Uhum. né? Assim, como se houvesse uma retraumatização, Não, mas a né? Paty, é Ah, isso. tá, É a tá. segunda chance, né? Não, Sim, mas Existe o é a risco segunda, é a segunda chance, mas ela pode ser dado crédito. Pode ser dado crédito ou não. O não Uhum, é a desmentida, uhum. mas é a Isso. segunda chance, né? É uma segunda chance, daí é interessante até pensar, é uma segunda chance, mas ela vai existir para sempre. Sempre vai existir essa segunda chance. Sempre vai existir essa possibilidade, sempre vai ter um sentido elaborativo e curativo receber o crédito em alguma circunstância. Né? E Isso. daí, claro, para o Ferenczi vai ser uma grande oportunidade para a psicanálise ser terapêutica, é ela ocupar esse lugar do crédito. Eu não vou entrar muito nesse tema, mas só assim para dizer para vocês que essa questão do acreditar no paciente é fundamental, né? Não é aquele acreditar na tua verdade psíquica. Não, é acreditar na história que é contada. É acreditar mesmo. É acreditar. É se desnudar daquele treino que ao qual a gente foi submetida, submetidos, de uma certa suspeita. Mas o que tem por trás? Né? O que tem? Deixa eu investigar o que tem por trás. Né? Deixa eu traduzir, deixa eu desvendar. Essa postura, né, de quem suspeita do que o paciente está nos falando é, é essa postura que o forense passa a condenar e passa a observar que essa postura muitas vezes é uma circunstância que tem um sentido de culpabilização da vítima, né, ou revitimização. O Ferenczi percebe, né, que essa suspeita, essa postura interpretativa, essa descrença, e a gente, de certa forma, foi treinado e treinadas para uma certa descrença em relação ao que o paciente nos conta. Nise, por favor, pode falar. Isa, eu estou aqui pensando, acompanhando o que você está falando, dessa busca, né, para um crédito, seria aí, na compulsão à repetição, esse pedido constante de vir a desconstruir, botar entre aspas, a desmentida, a partir do momento que dá um crédito e um lugar. Eu achei lindo a expressão que você usou aqui no texto, como perdi agora, peraí, esse refúgio interior sagrado da criança, né, que foi violado, né, e ao redor disso o descrédito, então estaria ligada aí essa compulsão à repetição nesse vértice, dentre outros, de buscar ser ouvido, de buscar ser acreditado, creditado. Nise, eu acho maravilhosa essa tua observação. Né? Tem tantas coisas que a gente pode falar sobre a compulsão à repetição para um autor ou para autores que deixam de organizar a sua compreensão do humano a partir da dualidade pulsional. Né? O Ferenczi e o Winnicott são autores que vão compreender a compulsão à repetição de uma forma totalmente diferente. E uma forma de ver que eu acho que está bem, vai ao encontro do que tu está trazendo, é o sentido elaborativo, né? É o sentido elaborativo, ainda que mal sucedido. Né? Tem no cerne da compulsão à repetição uma tendência à elaboração, ainda que fracassada.
né, como sonhos traumáticos repetitivos, né? Eles têm neles eles são uma tendência à elaboração, ainda que fracassado. Esse ainda que fracassado, o Ferenczi vai falar, é uma nota importantíssima, porque a gente tem uma ideia que quando a tentativa de elaboração, como nas compulsões à repetição, fracassam, a gente deixa de ver como uma tentativa de elaboração. Uhum. Né? Os sintomas em geral, os sonhos traumáticos repetitivos, né? E o Ferenczi se mantém, né? Mantém essa ideia de que essas repetições, ainda que aparentemente estéreis, elas têm em si, elas levam em si, elas são guiadas por uma tendência de elaboração. O que o Ferenczi e o Winnicott vai falar é que quando a luta pela vida é muito intensa, é difícil, né? Tem chance da pessoa não conseguir fazer isso sozinha. E daí, tanto um autor como o outro vão usar uma expressão do tipo: é necessário que algo aconteça na própria realidade. Né? Precisa uma ação humana externa para que essa compulsão à repetição, ou esses sonhos que parecem estéreis, possam entrar no seu caminho, né, de volta no seu caminho elaborativo. Ou seja, uma compulsão à repetição acompanhada, ela deixa de ser uma compulsão à repetição pura e simplesmente. Né? Se ela é acompanhada, ela passa a ser claramente, ela passa a ter explicitamente um sentido elaborativo. Acho que tem um tema, né? Algumas pessoas estão com o texto Sedução Maligna. Acho que tem um tema que apareceu muito, assim, né, com a discussão da série, que é o tema, tá? Identificação com o agressor. Por que alguns ficam iguais ao agressor e por que outros se mantêm no lugar da vítima? Eu acho que esse é um tema que eu até tento falar um pouquinho dele no Sedução Maligna, que é um texto bem antigo, mas, né, essa é uma questão, talvez se o Ferenczi tivesse vivido um pouquinho mais, ele se dedicaria mais a esse tema, né? Mas, enfim, pensando sobre isso, que eu acho que é muito importante, uma coisa que eu me lembrei, assim, que eu pensei, é que a gente pode até pensar em chamar de identificação com o agressor concordante, identificação com o agressor complementar. É claro que nunca isso é puro, mas eu acho que é um jeito bom de chamar, né? A identificação com o agressor concordante e identificação com o agressor complementar. A concordante seria, né, aquele que se identifica com o agressor e passa, digamos assim, a exorcizar os seus demônios, se tornando um agressor também. E a complementar é o que, né, se mantém no lugar se mantém numa situação de vulnerabilidade, né, podendo de novo cair no lugar da vítima. Eu me lembro que no Bebê Rena, o personagem principal, né, roteirista, diretor, e realmente quem viveu a história foi submetido àquela história, tem um momento que ele diz uma coisa assim, que é muito, muito forte, muito interessante. Ele diz que ele se tornou uma coisa gosmenta, né, na qual, eu não me lembro como é que ele diz, mas na qual os abusadores colam, né? Ele se tornou algo gosmento, no qual circunstâncias abusivas acabam colando nele de novo. Sim. E nisso, no seu texto, que você até propõe a chamar como efeito isca, mas o quanto isso também, como o exemplo aí do Bebê Rena, o quanto essa gosma, né? O quanto isso também, por um lado, submetia, por outro lado, ele tentando, né, escapar disso. Então, como
Isso é tão entranhável, tão né? encarnado, não é? E sabe, Nise, agora te ouvindo, né, não sei quem é que assistiu o Bebê Rena, mas para mim é muito forte a questão de quando ele vai denunciar a perseguição, né, da personagem em relação a ele, né, a nova abusadora, digamos assim, quando ele vai denunciar, olha como se estabelece um sentido elaborativo do que a princípio, né, se mostra como uma compulsão à repetição estéril, porque ele vai denunciar e o rapaz ali da delegacia, né, não sei o nome, pergunta para ele por que tu demorou tanto? E essa pergunta desencadeia o sentido elaborativo da compulsão à repetição, porque é só então que ele faz a conexão, ou seja, ele ter sido perseguido, submetido à segunda abusadora, né, e ter demorado para denunciar tudo que a gente pode chamar de compulsão à repetição a partir do trauma inicial, né, no fim das contas ali aparece o sentido elaborativo daquela compulsão à repetição, né? Porque daí era eu acho que, falando de um jeito simplificado, aquela denúncia ele conseguiu fazer. Aquela denúncia era mais leve para ele. Mesmo assim, ele demorou 6 meses, se eu não me engano, né? Mas ele conseguiu fazer aquela denúncia. E colocar para fora aquilo, acabou levando um questionamento do rapaz ali, né? Um questionamento desagradável, mas denunciar a segunda abusadora leva a alguma conversa com a realidade que favorece uma possibilidade de enlace e de elaboração. Então, assim, a partir do que tu trazes, interessante, porque é um exemplo que é tão raro a gente ter um exemplo desse, assim, né? O momento específico em que isso acontece, em que a compulsão dele retomou o sentido elaborativo, porque só daí que se estabelece a possibilidade curativa, né? A partir desse, por que tu demorou tanto tempo? Pode falar, Ineida. Tá sem som, tá sem som. Eu não encontrei a mãozinha aqui para pedir para falar. Eu vi a tua mãozinha verdadeira. Sim, não. Eu queria trazer assim, ontem no nosso grupo de supervisão coletiva, a gente discutiu um caso justamente de uma mulher que tinha sido abusada pelo avô, tinha sido abusada pelo pai, e assim, ó, e a história dela, né, toda a vida foi encontrar maridos abusadores, sabe? Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, e e nunca ela falou nada para ninguém dos abusos, né? Com medo que ninguém pudesse acreditar. Então, a compulsão à repetição, ela repetia em cada companheiro que ela encontrava, ela buscava, isso aí justamente, a cola, ela buscava justamente o abusador. Uhum. Tanto é que tinha um dos maridos, tá, que levava ela para se prostituir, embora não precisasse ele financeiramente, para que depois ela viesse e contasse tudo o que aconteceu na relação sexual para a excitação dele, para daí ele transar com ela. Uhum. Quer dizer, a repetição constante do abuso, né? Uhum, uhum. Sim, e esses autores vão lançar essa ideia, né, de que mesmo que aparentemente fracassada, essa repetição tem em si um potencial, um sentido elaborativo, um potencial elaborativo. Agora, né, ela contou para alguém, ela contou para alguém, É, é, no ela caso, contou para alguém. no Boa. caso, a gente vê que é uma herança transgeracional, a gente pode dizer assim, porque como ela absorveu o primeiro abusador, ela não consegue identificar os abusadores, então ela fica, né? Eu recebi uma paciente, ela estava 2 meses comigo, ela se aposentou e se ocupando demais, se ocupando demais. Aí, na sessão passada, ela
ela tomou consciência de que passaram 68 anos e ela não percebeu esses anos passarem, de tão ocupação que ela passou, que ela teve. Uhum. Mas falou assim, mas eu sofri um abuso sexual. Aí eu disse, você quer falar sobre esse assunto? Ela disse, não. Aí quando foi essa semana, ela pediu para dar um tempo, sabe? E eu entendi que ela não dá conta ainda. Sim, Uhum. sabe? É. Nossa, isso é impressionante, né? Eu acho que esse é um fenômeno que a gente meio lida como óbvio, né? Porque é tão repetitivo, mas é uma coisa impressionante. Esses dias também estava comentando em outro grupo, né? Como é que o que acontece? É isso que tocou o Ferenc. O que acontece que uma pessoa que é vítima de uma situação abusiva, não necessariamente sexual, por que ela fica envergonhada? Ela morre, né? Ou culpabilizada, ou as duas coisas. Né? Se a gente for pensar, a gente nem se pergunta, porque a gente está acostumado com isso. Mas é uma boa pergunta. Por que uma pessoa que foi submetida a uma situação abusiva fica com muita vergonha? Com muita vergonha. Né? Que coisa impressionante. Bom, na série, os rapazes tiveram muito mais facilidade de confessar que tinham matado os pais do que de dizer os abusos aos quais eles eram submetidos. Né? Mesmo preso já tinha. Eles tentaram combinar ali, o Lilo, o mais velho, né, ele escreveu para o irmão, tentando combinar de não contarem. Aquilo era o que existia de mais devastador. Né? Enfim, né? É bem interessante isso, como que matar alguém, né, ou morrer, pode ter um peso diferente do que a gente está acostumado a pensar. Né? Como o abuso sexual é uma coisa que, em certas circunstâncias, eu vou falar uma coisa bem perigosa de se falar, mas eu acho o abuso sexual um crime pior que o latrocínio. Eu não estou falando, né, de briga e mata, esse é de menos. Eu já estou falando em latrocínio. Eu acho abuso sexual, ainda mais, né, pedofilia, um crime maior do que assassinato. Né? Paulo, desculpa, o Paulo está com a mãozinha também. Tá bom. Eu, ta- eu também não. Opa, eu também não achei a mão aqui, então tô abanando aqui. Eu estava me lembrando, Luísa, do que tu falaste uma vez, né? De que nós não nascemos com a marca do desejo, nós nascemos com a marca da vulnerabilidade, né? E parece que essa marca da vulnerabilidade nos leva o tempo todo a buscar alguém, né, que nos, vamos dizer assim, que nos auxilie a encontrar sentidos para o que é indizível, não é? Então, o segundo tempo, a gente estava discutindo, né, antes aqui, é o do testemunho, né? É quando essa criança que foi violada, ela está tentando entender o que aconteceu, vulnerável que é, ela busca alguém que ajude a entender o que aconteceu. Por isso que o segundo tempo é tão importante. Porque, bom, se falha ali, eu estou absolutamente sozinho no mundo. Uhum, uhum. Sim, causa uma emoção, assim, né? Essas histórias, e essa história dos rapazes, o que é a violência de, no segundo julgamento, não poder entrar em pauta a questão do abuso. Né? O que é a violência da desmentida, né, desse segundo julgamento. É incrível. Não é uma questão de eles não serem penalizados, né, a partir de terem matado os pais, não é isso. Mas é a mordaça em relação ao abuso sexual. E isso está mudando, né? Ainda bem.
a mordaça em relação ao abuso sexual. Né? Quem vê o documentário que o Joaquim insistiu para eu ver, agradeço muito, o documentário é muito bom. Os jurados do segundo julgamento, né, dizendo que se estabeleceu uma circunstância em que eles só tinham duas opções, né? Ou, né, apesar dos rapazes terem confessado o crime, né, era ou eles não são culpados pelo assassinato, o que era impensável, né? Porque eles confessaram, porque tinham todos os indícios, né, era ou eles não são responsáveis, ou é um crime doloso. Né? O juiz e a promotoria, enfim, afastou qualquer outra possibilidade. Como os jurados não estavam loucos, né? Eles sabiam que o assassinato tinha acontecido, os rapazes tinham confessado, não, eles ficaram sem opção a não ser, né, a prisão perpétua, né, e condenar eles por homicídio doloso. Né? Se tirou todos os tons possíveis entre não cometi o assassinato ou cometi o assassinato por pura crueldade. Aliás, foi uma grande crueldade, foi uma desmentida gigante o segundo julgamento. Fatinha, pode falar, depois a Pati. Luísa, pensando, né, na sua pergunta, né, por que quem sofreu abuso sente tanta vergonha, né? Eu fiquei pensando no quanto isso fere a dignidade humana. Né? É deixar de ser colocado no mesmo plano do humano, somos todos humanos, e tem uma submissão aí que é de uma crueldade imensa. E se nós olharmos os crimes de guerra, né, na guerra, quando a vítima, né, quando o dominador ganha a guerra, uma das coisas mais cruéis que ele faz é submeter a vítima, aquele que já foi dominado, à crueldade do tipo abuso sexual, inclusive, né, com mulheres, com homens. Então, acho que a condição humana se esvai aí, né? Que crueldade, né? A dignidade humana desaparece. É de uma crueldade imensa para com o outro humano, né? Sim, isso é uma coisa, né? Como eu falei, é uma coisa que a gente não pensa muito, mas é incrível que movimento, né? Que autoplástico, como diz o Ferenc, o que acontece em termos de autotomia ou de autoplastia ao ponto da pessoa ser tão contaminada pela crueldade do outro, né? A introgressão é tão violenta que esse resto do outro fica dentro, o resto, como o Bolas vai dizer, né, que o outro não é capaz de sentir essa vergonha, essa culpa, esse resto do outro fica dentro de mim. Pati, por favor. Não, eu estava pensando sobre isso também, né, que tu estava trazendo, Luísa, da questão da vergonha e da culpa, né, de quem é abusado. E o que tu trouxeste da questão do julgamento, né, desses rapazes, porque eu fiquei pensando, né, que não se leva em consideração o assassinato, alguém botou do texto assassinato da alma, né, isso não se leva em consideração, né, tudo que esses meninos passaram, isso é o de menos, né, o mais importante é que eles mataram, né, assim, com tiro, né, o que eles sofreram, a morte psíquica, né, essa não é levado em consideração. Eu acho que isso é o mais difícil, né? E escutando a Fátima, também fiquei pensando, né, a questão de como se nega, né, assim, essas violências, né, que acontecem nas guerras, né, assim, a gente está vendo lá em Israel, enfim, né, assim, o que aconteceu com o terrorismo, né, assim, e que, bom, né, arrastaram mulheres, abusaram, estupraram, né, assim, isso, né, assim, não se leva tanto em consideração, e é algo impactante, né, o que é que nos pega tão fortemente que a gente não pode parar para pensar sobre isso, né, sobre esta violência.
Sim, Paty, nossa, acho que isso que vocês estão trazendo é tão importante e marca, inclusive, a história da psicanálise, essa dificuldade em pensar sobre essa vulnerabilidade, sobre essa violência, sobre, né, bem, algo que interessa muito o Winnicott, é pensar sobre a nossa dependência. Na medida em que a psicanálise se organiza, valorizando questões hereditárias, que nem podem ser consideradas, nem seriam chamadas de hereditárias hoje, né? Mas consideradas hereditárias na época, desloca o ponto, ou né, evita que o ponto de interesse fique na nossa vulnerabilidade, na nossa dependência. O quanto que a ação do outro nos toca. Nossa, e a gente sabe disso, né? Somos todos adultos aqui, a gente sabe o quanto que a palavra do outro nos toca, a cara feia do outro nos toca, o desaforo do outro nos toca, estraga o nosso dia, estraga a nossa semana. Imagina um bebê absolutamente dependente, né, desses humores do outro. Francis Mara, estou muito faladeira, mas aqui vocês estão trazendo muita coisa importante, pode falar. Olá, boa noite. Quando você comentou a respeito do segundo julgamento, né, onde colocou uma mordaça nos meninos e na própria advogada, né, porque ela também não tinha o direito a falar, né? Eu fiquei pensando que ali também foi um segundo abuso, né? Não bastasse todo o abuso que eles já tinham passado, ali foi um abuso na frente de todos, né? E sem a condição de se defender mais uma vez. Impressionante, exatamente, colocado numa posição de ser agredido, abusado, sem poder reagir. Né? Porque foi isso que, exatamente, Francimar, o segundo julgamento coloca eles para serem abusados, de novo, né, na cadeira dos réus, né, para serem abusados e, de novo, sem voz. Exatamente. Aquilo me machucou, né? Eu fiquei bastante, assim, comovida com aquilo tudo. E eu fico pensando, Luísa, né, só para pensar aqui junto com vocês, eu acho que foi a única alternativa que aqueles meninos tiveram como oportunidade de sobrevivência. É muito duro pensar nisso. Mas foi a única chance, a única que eles tiveram de tentar viver uma vida, porque na fantasia eles iam morrer, mas na verdade eles já estavam morrendo. Exatamente. Francimar matar, eu acho que foi a única saída deles. Isso é muito duro. Só conseguiram aquilo, né? Eu fico até meio assim assustada comigo de dizer isso, mas eu acho que o homicídio é pequeno perto da história, né, do que acontecia naquela casa. E que acontece em várias casas. Naquela série que tem o documentário e tem a série encenada, que é Mamãe Morta e Querida, sobre a história da Didi, da Gypsy. Né? A Gypsy mata a mãe dela quando ela faz 18 anos, né? Que é uma história de abuso violento também. Ela mata a mãe dela com 18 anos. Desculpa, Luísa, é que acho que a Melina está com em cima do roupeiro. A Melina está com o microfone aberto e aí está entrando o barulho, não sei se Melina. Olha, ela não está nem escutando. Que me perdoe. Tirei ela 20 vezes da mala dela, resolveu subir. Oi, Melina, tu está com o microfone aberto. Obrigada. Mas, Paty, tu ia comentar alguma coisa a mais? Eu ia falar, mas aí entrou, eu estava tentando. Agora já não sei, agora já perdi, Luísa. Segue aí, que depois eu vejo. Tá, Ana pode falar, mas eu estava só assinalando isso, né? Que a filha mata a mãe quando faz 18 anos, é uma história horrorosa de abuso. Tá, esse é isso que eu ia te perguntar. Esse é uma Mamãezinha Querida.
É É Mamãe esse? Morta Não. e Querida. Mamãe Morta e Querida. Ah, Mamãe Morta e Querida. Não, então eu estou confundindo com Tá. outro. Tá, tá. E é incrível, só indo de acordo assim que a Francimara estava trazendo, é que essa menina vai para o presídio, né? Ela não pega a prisão perpétua, ela vai, agora ela foi até solta já, e ela começa a viver no presídio. Ela tinha a cabeça raspada pela mãe, porque a mãe simulava, não sei se simulava ou ela efetivamente fazia quimioterapia, mas tudo por invenção da mãe. A menina não tinha cabelo, ela começa a aprender a fazer penteados, daí o documentário acompanha um pouquinho ela na cadeia e ela começa a viver na cadeia. Ou seja, a partir daquele assassinato foi possível viver, que era isso que tu estava falando, né, Francimar? Mas no documentário, né, Luísa, eu assisti um pedaço, parece que eles também começam, não sei, eu entendi assim, se dá conta o quanto foi importante eles denunciar. Uhum. Né? Eu acho que ainda tem, eles estão lá, estão vivos. Eu gostaria muito que repensassem, né? Que dessem uma terceira, quarta, quinta, Mas 20ª parece chance que para já eles. estão, né? Já estão revendo a partir de toda A repercussão, de né? toda a repercussão da série, eles já estão revendo Que a seria situação. perpétua sem condicional e eles estão, né, eu acho que está encaminhado para condicional. 35 anos de prisão, tá bem, né? Tá bem já. Ana, Eu por queria favor. falar depois. Depois eu falo, então. Tem a Ana, eu e Cláudia, a Denise. posso falar? Pode, Ana. Então, uma coisa que fica. Eu parei de ver no capítulo, eu até fui ver onde eu parei. Eu parei no sexto, eu não cheguei no tribunal, acho que eu também não ia conseguir, eu ia ficar com muita. Eu já estava com muita raiva, assim. Depois, de repente, depois desse encontro, eu ainda tenho paciência de assistir. Mas uma coisa que ficou clara para mim é que é uma situação transgeracional ali. Aquele pai, ele é péssimo, mas ele também está identificado com o agressor dele. Só que ele é aquela segunda modalidade, ele se identificou com o ato. Certo, Luísa? Sim, sim. Né? Então, assim, o que determina quem vai se identificar de uma forma ou de outra, né? Tá, Ana, era por aí que eu ia, ainda que seja um caminho bem nebuloso, assim, nesse meu texto Sedução Maligna, eu me arrisco um pouquinho. Tem um aspecto na identificação com o agressor, a identificação com o agressor é um mecanismo de defesa violento, né, que cobra um preço altíssimo, mas que é o processo possível para a sobrevivência mediante situação traumática. Uma das facetas da identificação com o agressor é uma denegação da realidade para poder sobreviver, né? E a memória do trauma, ela fica com uma estética, uma marca onírica. Eu acho que a Selmy estava falando da questão da compulsão à repetição, que a gente pode pensar, entre outras coisas, que a compulsão à repetição também vem por uma morte da percepção. Quando a pessoa é submetida ao trauma, ela precisa, em algum nível, desculpabilizar o abusador, para não entrar em. Bom, se o abusador é pai, mãe, vó, avô, padrasto, pior, mais violenta a denegação, né? Mas em qualquer circunstância, a vítima, uma das facetas da identificação com o agressor é denegar o nível de vulnerabilidade que eu estava naquele momento. E isso talvez seja o maior objetivo da identificação com o agressor, né? Amenizar o nível de vulnerabilidade que eu me encontrava naquele momento. Nessa circunstância, o Ferenc se dá conta que a autoculpabilização é um mecanismo de defesa. Porque com a instalação de uma culpa dentro de mim, eu minimizo a minha vulnerabilidade. Tá? Tem outros autores. Pode ser que seja um mecanismo, na verdade, até melhor, porque o outro aniquilou o eu, né? Aí Exatamente. É pior, então, foi mais pesado. A culpa é uma ilusão, a culpa é um mecanismo onipotente.
Porque dá um consolo no sentido, eu tenho alguma gerência tinha alguma gerência sobre o que me aconteceu e vou ter alguma gerência sobre o que vai me acontecer. Bom, mas o que eu ia falar é que a memória fica envolta por algo de onírico. A circunstância traumática, ela ocupa um lugar que tem uma denegação e algo de onírico em torno e autoculpabilização. O que eu arrisco em dizer é que nos casos mais graves, que obviamente são os casos em que a pessoa tem uma identificação com o agressor, como é que eu botei? Concordante, não complementar, né? Quando ele próprio se torna um abusador, muitas vezes um criminoso, efetivamente, não foi possível esse mecanismo onírico. Esse movimento interno não foi possível, né? Não foi possível, inclusive, porque o ambiente validava de uma forma muito massiva, validava o abuso. Né? Não existe a culpa, seria a marca daquele que arranjou a coisa da melhor forma possível. A culpa e a vergonha. Seria a transformação autoplástica. Eu sinto culpa, eu sinto vergonha, a princípio eu não vou fazer isso com ninguém. Eu sinto culpa, a princípio. Em circunstâncias mais graves, não existe esse entorno que valide essa ideia da culpa e da vergonha. Então, impossibilitado de um mecanismo autoplástico, nos casos mais graves, acontece a atuação efetivamente. Não tem um espaço onírico, autoplástico. Né? Cláudia, eu já te passo, a Thelma, a Nise e a Cris estão na tua frente. Eu estou na frente. A Nádia está na... Agora eu me perdi. A próxima é a Nádia, é isso? Não, não é a Nádia, sou eu, Nádia. Sou eu, Nise, e depois você, Nádia. Você não é sozinha. A Cris se inscreveu também. A Cris é depois da Nádia, não sei. E a Cláudia depois. Tá, Selma, fala. Não, eu estava vendo aqui, depois quando se fala na vergonha e na culpa. A vergonha e a culpa está no combo da identificação com o agressor. Sim. Assim, só existe identificação com o agressor se a pessoa tiver vergonha e tiver culpa. Né? Se ela se sentir culpabilizada, envergonhada, né? E aí... mas eu estou levantando a hipótese que está no combo da identificação com o agressor complementar. Complementar, exatamente, complementar. E aí, o que acontece? E essa culpa vem pelo esse estado onírico. Né? Exatamente isso. Né? Assim, e aí me faz pensar uma paciente que eu tive, que ela era casada ela era enfermeira e o marido era médico. E ele agredia ela fisicamente, né? E ela deixou o emprego para estudar para ser médica. E estava fazendo medicina, mas quem bancava esse curso de medicina era ele. E ele batia nela. E ela me contava que no outro dia parecia que ela não tinha vivido aquilo dali. Era como se fosse um sonho. Ela fala assim, era como se eu tivesse sonhado. Não é verdade que eu passei por isso. Até que um dia ele bateu nela dentro do elevador e as camas denunciaram ele. Sabe assim? Não foi ela que conseguiu denunciar ele, foi a cama do elevador. Meu Deus, que história incrível, Sal. E era isso que eu ia fazer o link até com o que tu tinha falado sobre a compulsão à repetição. Esse mecanismo de defesa dessa denegação da minha própria memória, ou clivagem entre afeto e memória, um dos preços que vai cobrar é que vai matar a minha capacidade perceptiva de reconhecer outro abusador. Né? Se eu precisei desculpabilizar ou amenizar a culpa do meu abusador, ainda mais quando é alguém com importância na minha vida, quando é um abuso recorrente, eu mato a minha capacidade perceptiva. Uma forma de sobreviver é matar a capacidade perceptiva. Eu acho que é bem isso que tu está trazendo. Nise, por favor. Pessoal, me desculpem, eu
Se vocês sabem a ordem, me digam, eu me perdi. Aqui eu só sei das mãozinhas. A Nise, pode falar, Nise. É uma cena, um momento que me impactou da série, né? Do julgamento, do segundo julgamento. O primeiro estava tudo encaminhado para reverter, né, a situação da condenação, o quanto a questão do abuso dos filhos estava proeminente, estava posto e sendo considerado, né? E aí vem enfim, o tempo aí para o segundo julgamento, e ele, o mais velho, né? O irmão mais velho, naquela ligação para uma repórter que ele nem conhecia, e ela foi o veículo, mas que ele ali, ele foi dizendo tudo. Ah, olha, eu sei sorrir, eu sei chorar. Vocês lembram dessa cena? Ele foi expondo de uma forma que o colocou numa situação, né, de tudo ali premeditado, mas a sangue frio, por exemplo, né? Que era isso que a moça estava buscando. E a partir daí, como diz, foi a M no ventilador. E a advogada ficou indignada, porque o caso já estava ganho para eles. Então, esse mecanismo, e ele, o rosto dele, em momentos da vida, dá satisfação em contar para ela, né? O plano, tudo planejado, o quanto ele mesmo tirou a possibilidade da liberdade. Então, nesse aspecto, aí, é essa identificação onde ele volta até contra ele mesmo, ele não se permitir, estou falando talvez até enfim, num processo identificatório, mas inconsciente, porque a advogada falou, acabou, estamos agora sem nenhum argumento convincente. Então, isso foi muito impactante para mim. O discurso arrogante, né? Aliás, eu acho que isso é uma coisa que marca muito essa série, que a gente no início não se identifica com eles também, na série encenada, né? É aquela coisa muito playboy, muita malandragem, o mais velho, o Lilo, muito arrogante. E depois a gente vai, né, sabendo da história melhor e vendo o documentário, e pensando no Ferenczi também, a gente pode começar a compreender que a defesa, que é mais fácil ser arrogante, é uma defesa ser arrogante, né, porque o mais difícil é entrar em contato com a violência que se foi submetido, né? Isso é que constrange, né? O que é muito doido, porque é a identificação com o agressor, assim, né, viva, né, assim, clara, né, esse processo de, eles falam tudo, eles falam qualquer coisa, mas a circunstância do abuso sexual para eles vira, principalmente para o Lilo, que tem essas defesas mais onipotentes, né, o abuso é o incontável, é o indizível. Eu acho que é a Cris, Paty, me diz, eu acho que é a Cris, daí depois eu não sei se é a Nádia e a Cláudia, e depois é tu? Tá. Pode falar, Cris. Então, Luísa, eu acho duas coisas que eu acho bem interessante. Eu até peguei o seu livro, que eu estudei num grupo com você, do Ferenczi do Winnicott, e lá tem uma metáfora que o Ferenczi traz, que você coloca lá, e eu achei que, dentro de tudo que está sendo falado, eu acho que é muito legal lembrar, porque é na obra dele, da adaptação da família criança, que fala assim, num quarto onde existe uma única vela, a mão colocada perto da fonte de luz luminosa pode obscurecer a metade do quarto. O mesmo ocorre com a criança se no começo da vida lhe for infligido um dano,
ainda que mínimo, isso pode projetar uma sombra sobre toda a sua vida. Eu achei assim que essa metáfora caía como uma luva. Essa metáfora é incrível. Maravilhosa, porque é tudo assim que cada um está trazendo. A hora que a Nise trouxe aí uma questão aí, né, desses meninos. Eu não só assisti o documentário, eu vi alguns outros documentários, e a própria família do casal vai falar no tribunal que o Lyons não era assim até que começou a ser abusado, né? Uma prima que morou dentro da casa fala que, que uma das primeiras vezes que aconteceu, ele ainda muito, né, criança, vai descendo as escadas e para e começa a relatar tudo que a violência que havia ali sofrido. E que ele não era essa pessoa que a série acabou colocando até para trazer, né, essa questão do drama em si que a série traz. Mas lembrando que ele não era uma criança assim, que ele foi se tornando para dar conta. Mas eu acho que essa metáfora é assim, uma cereja no bolo. Obrigada, Cris, por lembrar. Eu também sou encantada assim, por essa metáfora. E que o Freud fala, né, começa a falar disso lá no Etiologia da Histeria, e o Ferenczi traz essa metáfora aí em 28, mais ou menos. E isso tudo, para nós, já tem um valor enorme. Imagina na época, imagina o Freud falando isso na virada do século, e o Ferenczi falando isso em 28. Essa observação sobre a delicadeza da infância, né? E quanto que um machucado precoce vai ter repercussão, um machucado profundo e precoce vai ter repercussão durante a vida toda. Eu acho que a Nádia, depois a Cláudia, me desculpem se eu estou errando aqui a ordem. Eu não sei se depois o Jorge vai falar isso. Como é que está a divisão do tempo? Eu pensei que você ia apresentar junto com ele. Então tá. Eu vou assim começar a repetir algumas coisas, mas que eu acho que vale a pena ressaltar. Quando no documentário, né, ele é preso, aí uma repórter, ou advogado, alguém pergunta para ele como que devia estar difícil, né? Ele que teve aquela vida abastada, tá ali naquilo. E ele simplesmente diz, olha, lembrando de algumas situações, até que está melhor aqui do que o que eu vivi em casa, né? Isso me marcou muito. A outra coisa é em relação à questão de que o primeiro julgamento, não sei se vocês lembram, pelo documentário, tá, gente? Que eu acho que a série ficou um pouquinho a dever. Não foi terminado porque houve uma indefinição. Todos têm que concordar. E uma das juradas fala, né, que quando viu que todos os homens pensavam de um jeito e as mulheres pensavam de outro, era uma questão ali de gênero, né? E aí, como não teve uma definição, ficou para um segundo momento, e esse segundo momento foi prejudicado pelo julgamento anterior até daquele senhor que matou a mulher e o amante. Mas, enfim. E, por último, lembrar que na sociedade americana e também em todas as outras, né, isso é muito desacreditado, o abuso de meninos, a ponto daquela apresentadora de televisão e outras pessoas questionarem, né, não só o abuso, mas por que eles não teriam fugido. A promotora fala, eles já tinham mais de 16 anos, podiam ter ido embora. Então, acho que você podia falar um pouco disso, né, Luísa, dessa imobilidade, dessa submissão dessas pessoas. E depois, no final, acho que ainda no documentário, tem a Winfrey, né, mostrando 200 homens, como essa questão é cultural, né, a mudança, com foto deles meninos antes de serem abusados. Quer dizer, como que é importante que isso seja divulgado, esse seu trabalho, enfim, de todo mundo que trabalha com psicanálise, de que existem, né, abusos reais, né, que não é só fantasia, e para poder ajudar a cultura aí a se mexer, né? Nádia, pois isso era uma das coisas que eu queria falar e que é impressionante no documentário, é um movimento violento
nas mídias de como debocharam deles, que coisa violenta que foi, que coisa séria isso, né? Porque era das duas uma, ou eles eram mentirosos, ou eles eram fracotes, né? Daí vem essa crueldade ainda, né? De que eles eram fracotes, já tinham mais de 16, já tinham mais de 18, né? Por que não foram embora? É impressionante assim a violência, né, daqueles programas que mostram ali. E, enfim, né, isso que tu traz é muito importante. A gente estava comentando, só para quem não assistiu, o que acontece é que os depoimentos dos familiares, é impressionante que tanto familiares do lado da mãe, né, da Kitty, quanto do lado do José, do pai, deram depoimentos a favor dos sobrinhos, né, primos e sobrinhos. E todos esses depoimentos, cartas que os meninos mandaram para os primos, tudo isso foi retirado do segundo. Não era possível, não era possível, né, apresentar, não era possível considerar nenhum atenuante. É isso que aconteceu. Eu achei muito bom o jeito como esse jurado falou, né? O que foi posto é que era um assassinato, um homicídio doloso, né, sem nenhum atenuante, prisão perpétua, com risco de pena de morte, né? Ou que eles não tinham cometido o assassinato, né? Ou seja, foi o circo da desmentida, assim, que foi estabelecido. Cláudia, por favor. Tá. Antes da Anísia falar, eu estava exatamente pensando mais ou menos aquilo ali que ela estava colocando. Que me chamou a atenção que a partir do segundo julgamento, né? Ali foi a virada de chave. E eu observei as duas advogadas, a forma, né, a abordagem delas. Então, teve uma que a abordagem dela me pareceu assim, mais ela escutava realmente, né? A ponto de parecer assim, em alguns momentos, que ela fazia uma certa maternagem ali, que eu não lembro o nome dele agora, do menor, né? E com o mais velho, ele também tinha um perfil assim mais agressivo, né? Uma posição mais agressiva. A relação dele com a advogada também era mais distante. Me parece que ali ele era menos ouvido, menos escutado, né? Bom, aí surgiu uma via para escuta. Qual foi essa via? Surgiu essa moça que faz a ligação, e aí ele faz a narrativa dele da forma crua, né? Então eu penso no seguinte, no primeiro julgamento, os jurados, eles ficaram, se sensibilizaram com a história deles, né, do abuso. Mas quando surge essa narrativa dele, que ele faz para a moça, os jurados daí não tomam um outro posicionamento. Então eu fico pensando, quando ele faz a narrativa de quem foi abusado, né, que ele mata, que ele conta em detalhes, né, a sociedade, as pessoas, elas enxergam, elas olham para o crime que ele cometeu. Então, ele matou os pais, mas aquele pai matou a alma deles, né? E eu fiquei pensando sobre isso, porque ele prejudicou todo o andamento justamente porque ele foi cru, né? E para a sociedade pareceu cruel, mas a crueldade, na verdade, partiu do adulto, né? Do pai. Por sua vez, também era uma pessoa que tinha sido abusada. Então, eu fiquei pensando nisso, nesse ponto do... Sim, Cláudia, eu acho que isso é muito importante. Isso nos leva a uma outra questão que tem outros documentários, tem Jimmy Savile, tem um documentário que é sobre um personagem britânico que é o Jimmy Savile, que eu acho impressionante esse documentário, que são 2 episódios só, da Netflix também, né? Que é a identificação com o agressor em larga escala. Né, que aparece nessa história, né? Em larga escala, né? A opinião pública, né? A minimização da ação agressiva, abusiva dos pais, né? Extrema minimização, e uma identificação em larga... Hoje a identificação em larga escala
Está sendo com as vítimas, né? Eles mataram os pais, mas, né, considerando a violência desse assassinato da alma, né, como vocês estão falando. Mas ali, aquele movimento popular que aconteceu contra eles e no tribunal, e, enfim, tudo é uma expressão de uma identificação com o agressor em larga escala. E outra coisa que é muito forte, mas está mudando no cenário, que é a questão de que não existe nada como matar pai e mãe, né? Se mata pai e mãe, não se escuta mais nada. Não existe nada para ser dito, né, depois de matar pai e mãe. Né? Tanto é, ali o O.J. Simpson, né, ele tinha sido inocentado, claro, ele matou a esposa, né? Ele não matou pai e mãe. 9 dias antes do segundo julgamento dos rapazes, ele foi inocentado. Mas não existe nada tão grande. É bem isso. Claro que é uma coisa fortíssima matar pai e mãe, matar qualquer pessoa próxima, claro que é. Mas não é possível que as pessoas fiquem cegas e surdas para qualquer coisa que se diga ou se prove depois desses assassinatos, né? Como eu falei, é claro que eles cometeram assassinato. A questão é que impediram qualquer atenuante em relação a esse crime. E era óbvio que tinha atenuantes. Né? E Neida, eu já te dou a palavra. Eu acho que a Paty e a Vera tinham levantado a mão antes. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Eu sou antes da Vera, isso? Já não me lembro mais, tá certo? Tá. Não, eu fiquei pensando... que a gente começa a pensar em várias coisas, né, Luísa? Mas agora tu estava falando, a Cláudia falou, e eu fiquei pensando também, essa questão que tu traz, né, assim, eu vou dizer inversão, né? Quem mata quem, né? Quem matou primeiro quem? Então, para começo de conversa. Me lembrei, né, do livro, enquanto tu falava, Luísa, do livro da Alice Miller, do Revolta do Corpo, né, que é fantástico, porque ali ela fala bastante, né, do mandamento honrai-vos, pai e mãe, né, assim, que isso não pode ser, né, isso tem que, então, independente do que o pai e a mãe te fez, eles são teus pais e tu tem que honrá-los, né? Eu acho que isso é uma coisa até bem grave, né? Assim, é bem perigosa. Bem perigosa, exatamente. E aí, junto com isso, eu fiquei pensando a questão da distorção das percepções, né? Assim, que a gente estava falando de como as coisas vão indo de tal forma. Eu mesmo, quando estava vendo a série, no 5º episódio, quando ele está falando, né? Naquela câmara que é só ele e a advogada... Eu fiquei bem mal, eu demorei bastante para terminar de ver aquele episódio, mas eu cheguei a pensar enlouquecidamente, né? Porque eu pensei, que loucura é isso da minha cabeça, de que ele estivesse inventando tudo aquilo, que não poderia ser verdade, né? Quem é que testemunharia, né? Assim, tudo isso que ele está falando. Então, assim, é tão enlouquecedor, né? Assim, que a gente tenta negar, né? Assim, uma situação dessas, né? E aí eu me lembrei, assim, só para terminar, do filme que eu achei muito interessante, embora tenha gente que não tenha gostado, que chama É Assim que Acaba. Não sei se vocês viram esse filme. Eu não vi ainda. É Assim que Acaba é um filme que é baseado num livro de uma história. Mas o que eu achei muito interessante, quem puder ver, eu vou trazer um pouco do spoiler, mas enfim, é um filme que eles mostram como que a vítima percebe a cena, né? Assim, fantástico, né? Porque a vítima não se dá conta de que ela está sendo agredida, né? Assim, a cena mostrada nos confunde, né? Assim, que a gente fica na dúvida se foi uma agressão ou foi foi sem querer, né? Assim, tem uma cena que ela está tirando um prato do forno, né? Assim, ou ele está tirando um prato do forno, agora não me lembro direito, né? Assim, e aí ele bate em parece que ele bate em alguma coisa e bate nela sem querer, né? E aí quando ela se dá conta, isso em várias cenas aparece, que é tudo sem querer, né? Assim, e aí, quando ela começa a lembrar, ela se dá conta que foi de propósito, né? Assim, que ele bateu, que ele violentou. Então, assim, como é
enlouquecedor isso, né? Assim, na distorção da percepção, né? Uhum. Nesse sentido que eu fiquei pensando, né? Ai, Paty, que interessante isso, né? Esse arranjo que a vítima vai fazendo para minimizar o nível da sua vulnerabilidade, o risco, e, consequentemente, desculpabilizando ou minimizando a culpa do abusador. Isso aparece no filme O Conto, que eu acho maravilhoso também, com a Laura Dern, em que ela vai se dando conta que ela criou uma narrativa sobre uma situação de abuso em que eu já comentei aqui, algumas pessoas já me viram comentando, em que ela sabe que ela foi abusada aos 13 anos. Né? Só que a narrativa que ela criou é que ela namorou o professor de equitação quando ela tinha 13 anos. Os pais deixaram ela passar as férias de verão na fazenda do professor de equitação durante 2, 3 meses. Né? Então, ela construiu uma narrativa que ela namorou o professor de equitação. Ela sabe que ela tinha 13 anos, mas tem uma cena no filme em que ela está olhando, ela já está começando a reconectar a história dela, e ela está olhando as fotinhos dela, daí tem uma foto dela já moça, com 16 anos. E daí ela pergunta para a mãe, nessa foto, para a mãe dela, nessa foto eu tenho 13? E a mãe dela diz, não, nessa foto tu tem 16. Daí ela começa a procurar a foto em que ela tem 13, e ela é uma menininha. Tem uma super diferença entre os 13 e os 16. E ela construiu a história de que ela namorou o professor de equitação e que, claro, né, 16 é um absurdo também, mas que ela tinha um corpo de uma moça de 16, né? Ela com 16. E apesar dela saber que ela tinha 13, né, mas a memória do corpo que ela tinha ficou distorcida. Impressionante isso. Obrigada, Paty. Vera. Vera e depois, a Neida, desculpa, Vera, pode falar. Não, como tinha a fila, eu fiquei na sequência, não, na sequência justa, né? Mas era o que eu estava pensando, essa questão do macro mesmo, porque na questão dos rapazes lá, ali já tem a desmentida da mãe, tudo aquilo vai se orquestrando, assim, e aquilo vai ficando mais amplo e vai para o social, vai para... E a gente também duvida, né? Como a Patrícia falou, em algum momento ali no julgamento a gente começa assim, sabe, a duvidar. E outra questão, eu assisti ali no fim a Mamãe Morta e Querida, que os médicos acreditavam na doença da... o pai se afastou da filha, é um poder essa desmentida e essa identificação. Ela faz qualquer coisa, né? E a gente... Daí eu gostei muito para juntar como é importante a gente acreditar na narrativa, né, do paciente, ou no sentido esse de poder, né, quebrar esse transgeracional que alguém falou aí. Então, eu digo, bem, mas eu ia falar sobre isso. O estado hipnótico é um efeito de massa. É um estado hipnótico. Assim vai avolumando e tu vai... e fica no social, né? Vera, isso é importantíssimo no Mamãe Querida e Morta. A gente fica pasma, assim, do que ela conseguia fazer com os médicos. Ela conseguia convencer os médicos indicavam cirurgias. Claro, ela ia trocando de cidade e criava nova zona hipnótica, assim, mas é impressionante isso, realmente. Eu já passo a palavra para a Neida e depois a gente segue, mas o que eu ia trazer, vocês viram no Fantástico que falaram do filme Spotlight? Do caso, né, ligado à investigação Spotlight, apareceu recontando a história do Spotlight, que é impressionante, né? E agora vocês estavam falando do programa da Oprah que os rapazes levantam, os homens levantam a fotinho deles, e no Spotlight acontece isso, aparece. Quem não assistiu o filme, eu super recomendo, e eu não sei por que qual era a questão que estavam falando do filme tão antigo, no Fantástico, o filme de 2000.
o fato, né, a investigação Spotlight terminou em 2003. O filme, na verdade, eu não sei o ano, mas era sobre a investigação que aconteceu em Boston, que acarretou numa série de denúncias em relação à pedofilia, enfim, né, dentro da igreja, dos padres em relação à comunidade, enfim. É um filme impressionante. Tem uma cena do filme que um rapaz vai tentar, ele até apareceu no Fantástico uma cena dele, ele vai tentar denunciar para esse grupo investigativo do jornal de Boston, e ele vai fazer essa denúncia, ele leva uma caixinha, e uma das coisas que tem na caixinha é uma fotinho dele antes do abuso. É muito impressionante esse exercício de tentar lembrar e tentar manter a memória de quem que se é efetivamente, né? E aparece as fotinhos antes do abuso no programa da Oprah, e sempre me marcou essa cena do Spotlight, que um rapaz leva para eles, ali para os jornalistas, a fotinho dele antes do abuso. Que para quem vê a fotinho não significa nada, mas a importância que é tentar fazer essa reconexão com a pessoa que ele deveria ser, né? Que ele tinha direito de seguir sendo. Agora é a Eneida, depois a Eugênia, tô certa? Luísa, o que eu ia comentar é mais ou menos o que a Paty e a Vera estavam trazendo. Porque quando eu comecei a ver o seriado, né, lá pelas tantas, eu comecei a ficar com a ideia de que realmente o irmão era um baita de um psicopata que estava construindo toda uma história de abuso, influenciando o irmão, né? Principalmente quando a empregada e o empregado, lá o jardineiro, o limpador de piscina, fizeram depoimento, em que eles trouxeram depoimento deles não como meninos assim, e sim como meninos que brigavam com o pai, brigavam com a mãe, faziam, aconteciam. Então, os depoimentos dos empregados da casa, imagina, a empregada viveu 5 anos naquela casa com eles, né, pequenos. E quando eles trazem esse depoimento, eles trazem de tal forma que realmente mostrava os meninos não como alguém suscetível a um abuso. Então, a história do livro que ele leu e que ele contou a história de abuso igual ao que acontecia no livro, comecei a pensar, não, esse é um grande psicopata que construiu toda essa história para se livrar do crime. Né? Foi a ideia que eu acabei ficando. Claro que depois tu vê os comentários, tu vê o documentário, etc., daí tu começa a te dar conta das distorções. Mas como realmente, né, lá pelas tantas passa a ideia de que eles construíram essa história de abuso que não existiu. Então fica isso muito chocante realmente, né? Como fica difícil, né? De tu não embarcar na desmentida, né? Fica difícil, né? Sim, é impressionante. Eu até acho, tentando olhar com... Bom, eu achei muito bom tanto a série quanto o documentário, mas achei o documentário melhor. Eu até acho que a série, não sei se é tão pensado assim a coisa, mas eu acho que a série, no início, induz a gente a não gostar dos rapazes, né? Porque também é um aprendizado. Depois eu fiquei viajando, né? A gente não esperar que quem foi abusado seja a pessoa mais boazinha do mundo. Seja mais cordata, mais humilde, que não dá bola para carro, que não dá bola para dinheiro. Eu acho que quebra, né, também alguns tabus nossos, que a gente fica sempre esperando que quem foi vítima seja sempre muito humilde. Enfim, fiquei com essa viagem que gostei tanto, né, inclusive da série, que eu fiquei pensando, será que não é para nos mexer nas nossas bases também? Né, que não é porque eles usavam pullover, que foi uma das coisas que debocharam deles no programa de comédia, né? Não era porque eles usavam pullover de marca que significa que eles não foram abusados ou que o abuso não importa. Porque a gente é colocado à prova, né, Ineida? A gente é colocado à prova
né? A coisa dos meninos ricos, bonitos, espalhafatosos, atletas. A gente é muito colocado à prova. Eugênia, por favor. Não, eu só queria colocar uma questão, Luísa. O que vocês pensam sobre a mãe? Porque eles falam, né, na série, um deles fala sempre, não, matei que é para aliviar minha mãe disso também, né? E aí eu fico na dúvida se ela era cúmplice ou ela era vítima. Eu fiquei pensando na questão da mãe ali, sabe? Queria saber a opinião de vocês. Uhum. Que é uma questão muito relevante, né, Eugênia? Obrigada por trazer. A gente passou do tempo, a gente nem combinou o tempo de finalizar, né, Joaquim? Mas acho que tu está também ligado nisso. A gente passou das 9h30, mas, Eugênia, acho que esse é um tema muito importante para mim, né? E daí, quem quiser falar, fique à vontade. Entra muito no campo esse da identificação com o agressor, né? O quanto que alguém que é cúmplice de um criminoso, digamos assim, o quanto que ele está na zona da identificação com o agressor, e o quanto que ele não está. Enfim, eu acho que a mãe está na zona da identificação com o agressor, né? Como muitas testemunhas e muitos familiares de circunstâncias de abuso ficam nessa zona de identificação com o agressor, mas, enfim, né? Ela tem uma responsabilidade, ela é mãe, é adulta, de qualquer forma, não merece morrer. Mas enfim, né? É uma dinâmica familiar que a gente conhece. Agora que tu falou isso, Eugênia, eu vou só falar uma coisinha mais do Spotlight, que eu acho que vem bem ao encontro do que tu está falando. No filme, o rapaz, esse que vai fazer a denúncia, na verdade, são muitos casos, centenas de casos que vão aparecendo depois, mas esse rapaz que vai fazer a denúncia, ele diz assim para a equipe investigativa do jornal, ele diz assim, vocês não têm, bem para tentar dizer o que é esse processo de submissão em relação ao abusador, né? Que a gente, quando está bem, a gente não sabe como é que é isso. Quando a gente está bem adulto, assim, a gente esquece como é que é essa vulnerabilidade. Mas daí o rapaz diz assim para a equipe dos jornalistas, super cabeças pensantes, assim, o rapaz diz para eles, vocês não sabem o que é para uma família humilde receber a visita de um padre. Eu nunca esqueci dessa frase. Esse é o efeito hipnótico que a gente estava falando, né? Isso já estabelece uma identificação com o agressor. Né? A gratidão de receber uma visita. Dele completa dizendo alguma coisa, né? As famílias entregam o que o padre pedir, as famílias entregam. No caso é o padre, mas assim, aquele que tem poder, aquele que causa hipnose, às vezes simplesmente por ter poder, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade entregam o que lhes é pedido. Joaquim, nosso horário se foi. Sim, né, Luísa? O horário está terminando, mas eu só queria lembrar, a gente teria coisas para conversar horas, né? Muitas horas a mais a gente poderia estar falando disso, porque tem realmente muitos aspectos importantes. Mas eu queria lembrar que num dos momentos, né, tem a questão da confusão de línguas, né? Porque levantam, inclusive, a questão de que o Eric era gay, né? E que por ele ser gay, ele gostava do abuso do pai, né? Então, essa é uma questão que eu acho que era importante a gente trazer. E, assim, uma outra questão é o nome da série, Monstros. Quem são os monstros? Os pais ou os filhos? Era isso. E ficou infeliz na tradução, no nome que botaram em português, né? Os assassinos dos pais, porque em inglês é monstros, o caso, se não me engano, o caso dos irmãos Menendez em inglês, uma coisa assim. Em português fizeram bem apelativo, né? Monstros, os irmãos assassinos dos pais, alguma coisa assim. Mas bem lembrado, Joaquim. Essa questão, essa colocação em relação ao Eric é das coisas mais perversas que se estabelece e que se repete. E por isso eu achei tão poderosa a série, o documentário
sobre o Kevin Spacey, né? Muitos dos rapazes que fizeram a denúncia eram gays, né? E a gente assiste o documentário e sente uma credibilidade em relação àquilo que eles contam, não há dúvida, né? Mas daí uma observação, o Kevin Spacey foi inocentado nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos 2 julgamentos. Nádia, pode falar. Em relação a isso que o Jorge falou, é só para lembrar que, além dessa questão, né, de acharem que a criança fica com o adulto abusador porque, né, teria prazer, porque é gay, tem a questão de que ele, no filme ele fala, né, mas era o único momento que eu tinha meu pai para mim. Então, isso é uma questão relevante, que não é pelo prazer, mas é pela ternura, né? Era o momento que a criança tem do adulto sendo, não, um namorado, enfim, a pessoa que é carinhosa de alguma forma, né? Tem essa duplicidade, né? Essa ambiguidade, né? Do sentimento da criança com o adulto abusador. Acho que a gente não pode esquecer isso. Isso dói muito, né? Porque, enfim, essa parte dessa captura pela ternura é a mais difícil, eu acho, da pessoa se livrar depois, essa captura pela ternura. É, bem lembrado, Nádia, é muito forte isso. Sem contar, Luísa, de que a série mostra também um aspecto de tendência antissocial, né? Quando eles praticam pequenos furtos, Os furtos, roubos, né? E que a tendência antissocial estaria muito associada a essa questão, né? De reaver o que perdeu ou o que não O que lhe teve, é né? de direito. O que lhe é de direito. Nossa, essa é uma conversa interessantíssima, né, que o Joaquim traz para a gente seguir, né, falando sobre a tendência antissocial e essa super contribuição do Winnicott de reconhecer na tendência antissocial a tentativa de reaver o que lhe é de direito, como o Joaquim falou. E é muito comum, né, esse comportamento antissocial, né? Eu atendo uma criança que a mãe já saiu do abrigo, né? Mas ela estava vindo recorrentemente aos sábados visitá-lo ou pegá-lo, e ela não está vindo. E coincidentemente, eu atendo 2 por semana. Coincidentemente, tem 2 semanas que eu só consigo atender ele uma vez. E ele voltou. Ontem eu soube dele que ele voltou a ter comportamento antissocial na escola. Então, assim, é muito claro, né? Assim, Nossa, que exemplo. quando eu estava atendendo normalmente, né? Que essas crianças, esses adolescentes, eles precisam dessa continuidade que eles não tiveram, de um ritmo que eles não tiveram. Quando quebra, de imediato ele denuncia a falta, sabe? E quando o ritmo estava indo bem, tanto meu como da mãe, eu estava recebendo elogio das professoras, porque eu fui visitar a escola, né? Eu estava recebendo elogio na escola do quanto ele estava comportado, colaborativo. E aí ontem eu voltei a atender, e aí eu soube que ele está tocando o terror de novo na escola, sabe? E aí a gente que entende isso, né? E a gente que entende esse antissocial como pedido de ajuda, bem diferente da maioria que não entende, que pune, né? Ou que julga, né? Ou que não dá o que ele precisa, né? O que ele está pedindo é atenção. Estou aqui, volta. Você tá me abandonando novamente, né? Ai, Selma, que exemplo bom. Nossa, muito. Mas ele está contigo, né? Ele tá contigo com esse teu olhar. É porque são 2 vezes por semana, e teve 2 semanas que eu não consegui fazer isso. Porque essas crianças, esses adolescentes, e esses adultos também, a criança desses adultos, essa falta é muito para eles, sabe? Porque eles já tiveram muito falta. Então, se a gente quer caminhar bem no processo com eles, a gente precisa manter
uma continuidade mesmo e um ritmo mesmo, porque foi o que faltou antes, sabe? Pelo menos é o que tenho percebido nessa minha experiência lá, né? Que é uma experiência já de 4 anos, então eu acho que já tem eu tenho já uma estatística, né? São 4 anos, né? É, que já eu consigo perceber isso, né? Bom, a Selmy sempre consegue ilustrar muito bem com a clínica dela a teoria do Ferenczi e do Winnicott, é sempre muito rico, Selmy, muito obrigada. Esse teu contato com essa humanidade toda. Não tem como negar, né? Essa humanidade e essa importância da presença humana, né? O ser humano não existe sem a presença humana, não tem jeito. Nádia, quer falar? Não. É Jake, desculpa, a Jake eu já estava com a mãozinha antes. Eu acho que é porque a Jake, mas é Patrícia. Eu não sei por que que tá assim. É, não, eu só queria, assim, na verdade, eu estou participando dessa discussão com vocês, porque, assim, eu precisava de um espaço para ouvir, porque eu estou atendendo um caso que é um caso muito parecido com a série, só que a diferença é que são crianças, que provavelmente vão se tornar aí, se não for feita alguma coisa, né, esses futuros Mendes, né? E eu falo isso porque eu atendo eles em perícia, né? Uma perícia judicial que me foi delegada. Eu sou psicóloga, né? Mas eu queria falar da série, acho que no último episódio que teve, né? Que é a separação dos irmãos, quando cada um vai para uma prisão diferente e ali termina, né? Porque o caso que eu atendo, assim, o que segura essa criança, às vezes, oscilar entre dizer ou não dizer a violência que sofre, é justamente a possibilidade de não ter contato mais com os irmãos, porque é uma criança de 10, uma de 8 e uma de 4, né, de mães diferentes, mas do mesmo pai. E o que segura essa criança, que é a criança em especial que eu estou periciando, é essa necessidade, esse desejo de proteger o irmão e a irmã, né? Então, aquele episódio final, ele é muito marcante, porque é o episódio que eu acho que diz tudo sobre a série, né? Porque é, o irmão, que parece ser aquele que não tem tanta índole, né, para a repetição, que sofre a violência tanto do pai como do irmão mais velho, né, ele demonstra, né, esse sofrimento, e aparece muito ele no último episódio, assim, né, o porquê que está acontecendo tudo aquilo, por que que eles estão sendo separados. Então, ele é colocado como o ator principal que eu acho que demonstra essa dor aguda, né? E me fez lembrar desse caso, né? Que eu estou agora na parte de elaboração do relatório final, né? E o quanto isso é difícil, quando a gente falava de adultos que foram crianças, mas quando isso acontece com a criança, o quanto a justiça é cruel, porque a justiça, ela revitimiza, né, no lugar, e aí eu falo da brasileira, que é o que eu conheço, né, eu não conheço as outras, mas a série traz de um outro lugar, né, mas o tanto que isso reforça a revitimização da criança, né, e o quanto nós, profissionais, temos esse dever, né, de expor, mesmo que a justiça não vá fazer nada, ao contrário, porque um caso que eu acompanho agora, mas daqui a 10, sei lá quantos anos, pode se tornar esse caso. Mas em algum momento da história da criança,
ela foi escutada, né? E isso foi registrado em vias judiciais, porque não vai se perder a documentação, né? Mas o tanto que isso é importante, a gente bancar isso, porque a criança não tem condição de bancar, né? E a criança não é escutada, né? E o quanto isso é importante para ela, mesmo que seja para não sair da situação de violência. Ai, Patrícia, muito obrigada. Isso é algo importantíssimo na série, né? Tanto é que eles voltam com a música lá da homenagem dos pais, né? Do Milli Vanilli, né? O nome da dupla tem um significado todo especial, né? Eles terem escolhido música dessa dupla que né, viveu uma situação também traumática, importante e injusta. E eles voltam com a mesma música que ela, que é uma música meio descabida, assim, uma música meio romântica, meio descabida. Eles repetem a música quando as duas vans se separam no caminho, né? Que é esse momento que tu tá falando, Patrícia. É muito forte aquilo. E eles ficam 25 anos, por que separados, né? Por que? Imagina isso com crianças, né? Por que não favorecer esse sentido curativo que é essa referência, né? A Selma estava trazendo, a importância de uma continuidade, alguém que continue na minha vida, alguém que saiba a minha história. É muito doido isso, né? Pensar em crianças e adultos que não tem ninguém que tenha testemunhado a sua infância, que tenha documentado, que tenha uma memória. A importância que é irmãos ficarem junto de irmãos. E fora isso que tu traz, Patrícia, como um irmão cresce e se organiza a partir desse lugar de eu vou cuidar, eu vou ser responsável. É um mecanismo de defesa, mas super válido, né? Super válido na busca da sobrevivência, ficar mais onipotente, mais arrogante, e é o que aparece na série, né? O estopim para eles matarem os pais é quando o irmão mais arrogante fica sabendo que o outro irmão está sendo abusado até então, né? Dos 6 aos 18 anos, né? O Lilo fica perturbado até pela quebra na onipotência dele, né? O irmão dele estava sendo abusado ali, né? Na casa. E além dessa necessidade, essa importância da continuidade do ritmo, como você falou, do registro, por exemplo, essas crianças, eu costumo tirar foto delas, porque quando elas vão embora, eu entrego o álbum delas. Ai, lindo isso, Selma, tu já tinha contado, é lindo. Isso que a Patrícia falou também, de tal registro ali da avaliação. Eu entrego o álbum delas, sabe assim? E ontem mesmo, eu faço supervisão clínica com a candidata de São Paulo, que eu amo, é a Estela Mares, né? E o quanto eu falando para ela, o quanto a vara da infância, especialmente aqui em Brasília, se tem alguém que me desculpe se eu me incomodar, mas o quanto está sendo muito rápido esses processos de adoção, assim, sabe assim, que não respeita esse ritmo, nem escuta a criança, assim, sabe? Por exemplo, um caso agora que está acontecendo assim, são 3 irmãos que desde pequenos estão no abrigo. Agora a irmã está com 9 anos, a outra é especial, que tem 11, e tem um irmão de 7. E levaram a irmã hoje, a de 9 anos, embora. E os pais que pegaram, tiraram ela da escola. Porque quando eles pegam crianças grandes, eles querem tirar de qualquer memória do abrigo. Então, a escola tem memória do abrigo, sabe? Então, assim, a gente precisa entrar nesses espaços. É muito cômodo a gente ficar nos nossos consultórios ganhando bem, sabe? Assim, a gente tem que ser um pouco diferenciando, sabe? De não ganhar nada e ir para lá. Como eu não ganho, eu pago supervisão candidata. Mas eu ganho muito de aprendizado, eu ganho muito de. Eles me ensinam muito. A teoria eu vivo em minha teoria, essas teorias, sabe? E aí, a partir do momento que a gente começa a ocupar esse espaço, a gente vai criar é, é, ciência, a gente vai escrever artigos sobre isso. Isso vai ajudar esses juízes, essas varas de infâncias que não estão conduzindo isso direito, sabe? Porque eles estão indo pelo pé da letra, eles não estão escutando. Essa escuta é nossa, sabe?
É isso. Uhum. Obrigada, Selmi. Obrigada pelo teu trabalho e isso que tu traz agora, né? A questão da produção científica inclusive, né? A partir desse tipo de experiência que tu está tendo, né? A divulgação disso. Bom, Luísa, já são 22 horas, eu acho que a gente pode, né? Tá Sim. encerrando. O que você acha? Não, acho que sim, super agradeço. Nossa, dá Nós que vontade. agradecemos. Né? Que coisa boa ter tido esse espaço aqui, Joaquim, muito obrigada, que bom encontrar vocês, né? A gente poder ter essa conversa, que não é em qualquer espaço que esse tipo de conversa acontece, assim, com tanta potência e vivacidade. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Luiz, agradeço a você e a todos, né? A participação de todos, a presença de todos e a contribuição, né? Foi um rico debate. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Joaquim, boa noite, Boa obrigada. noite, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.